Lucas capítulo 5, versículos do 1 em diante. Lucas 5, do 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinavam do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um pecador. Pai, nós te agradecemos por esse texto lido e pela tua palavra aqui lida, ó Deus, porque ela é a tua voz para a humanidade. Agora nos usa como um veículo e um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Que o Senhor venha ter de misericórdia de nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, esse é um texto bem conhecido da palavra do Senhor. Mas eu quero que nessa noite você abra o seu coração para poder deixar a palavra penetrar na sua vida. Em um certo dia, Jesus estava em um lago chamado Lago de Genezaré. Era um mar. Alguns estudiosos afirmam que de água doce. E logo cedo, Jesus estava ensinando a multidão, quando ele avista 2 personagens lavando as redes, porque estavam vindo de uma madrugada de trabalho, enfadado, e de uma pesca frustrada. Não haviam pegado absolutamente nada. E é interessante porque Pedro vivia de pesca. Se ele não pegasse nada, isso implicava-se a dizer que neste dia ele não ia ter nada para levar para sua casa de sustento. Foi uma pesca frustrada. E eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que quantas pessoas, mediante ao que vivemos e passamos, não estão passando por frustrações.
frustrações na vida financeira, no trabalho, talvez na vida conjugal, não se entendam mais. Ou talvez com a sua própria família, os seus filhos, sua mãe ou talvez o seu pai. Ou talvez você ande frustrado com a sua jornada estudantil. Pessoas que depois de um ciclo de mais de 12 meses, perderam a esperança de dias melhores. Aquele não foi o melhor dia para Pedro. Ele estava absolutamente lavando a rede, muito provavelmente angustiado e triste, porque não tinha nada para levar para casa. E abrindo outro parêntese, é momento da gente também lavar a nossa alma, lavar a nossa vida. O fato de Pedro lavar a rede implicava-se a dizer que o que ele havia trazido eram talvez o emaranhado que estava naquele lago. Coisas que não prestavam, que estavam enganchadas na rede, e agora era necessário lavar para se tirar tudo aquilo que não servia mais. Meus irmãos, é momento também da gente lavar a nossa vida, dar um renovo na nossa vida. E eu não digo lavar de simplesmente tomar um banho e lavar a sua pele, porque isso já fazemos diariamente. Mas eu falo um lavar espiritual. Pedro estava ali, lavando a sua rede, pronto para ir para casa descansar, porque muito provavelmente à noite ele voltaria a enfrentar o lago mais uma vez, em busca de peixe. E Jesus estava absolutamente ali naquele lugar, ensinando a multidão. Ele olha para Pedro, olha para os outros, mas sabe o que é mais impressionante? É que não de forma aleatória, Jesus acaba escolhendo o barco de Pedro. Não foi uma escolha aleatória de Jesus. Jesus não escolheu a Pedro por simplesmente escolher, porque ele era bonito ou feio, ou alto ou magro, não. É porque Deus tinha propósito na vida de Pedro, assim como Deus também tem na vida de vocês que estão aqui nessa noite. Deus não escolheu vocês para viver uma vida simplesmente miserável e mesquinha. E eu não estou falando com isso que Deus te escolheu para ser rico, Deus te escolheu para ter os melhores carros ou as melhores casas. Eu não estou dizendo isso. Mas às vezes Deus nos escolhe com um propósito designado para servir no seu reino. E agora Deus olha, o próprio Jesus olha para Pedro e diz: ei, você, me empreste o seu barco, porque a multidão já me aperta, muitas pessoas estão aqui e eu preciso trazer a mensagem. E agora Jesus pega o barco e começa a trazer a palavra, afastado da praia, as pessoas ouvindo, sentado, uma multidão. E ao encerrar aquela mensagem, Pedro ali ouvindo, já cansado, e ele diz: olha, pega a tua rede e lança sobre o mar. E desde quando eu me converti, eu ficava me perguntando algumas coisas nesse texto. Por que é que Pedro resolveu seguir Jesus? Por que Jesus escolheu a Pedro?
E agora Pedro olha para Jesus e talvez fique dizendo: mas Senhor, o Senhor não está entendendo. Olha, eu sou pescador há anos. Eu sou um dos melhores pescadores dessa região. Eu vivo disso. Eu tive uma noite longa e cansada, enfadigada. E o Senhor não está entendendo. Eu não peguei absolutamente nada. E agora o Senhor está dizendo: lançai a rede, quer que eu volte ao mar e jogue a rede novamente. Eu não estou entendendo o propósito do Senhor mandar eu lançar a rede. Mas sobre a tua palavra, eu vou jogar. Meus queridos, muitas vezes não entendemos o propósito de Deus. Nos perguntamos: por que isso? Por que aquilo? Há exatamente um ano, hoje é 4 de maio de 2021. 4 de maio de 2020. Eu estava sozinho, deitado, doente, trancafiado. Eu fui a primeira pessoa aqui na cidade de Cumaru que fui pego e acometido por esse vírus. Há exatamente um ano atrás. Depois de uns dias eu ainda cheguei ao hospital, passei muitos dias lá internado, voltei. E talvez eu ficasse me perguntando: mas por que isso, Deus? Mas como eu falei, tudo tem um propósito. Pastor, foi bom estar doente? Se eu disser que foi bom, eu estou mentindo. Mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe o que foi que essa doença produziu? E eu tenho certeza que essa pessoa está me ouvindo nessa noite. Ela produziu uma conversão genuína e verdadeira. Porque foi através dessa doença que a minha avó entregou a vida dela a Jesus Cristo. E está firme e forte nos braços do Senhor Jesus. Eu não entendia o propósito. Pedro também não entendeu o propósito. Mas sobre a palavra do Senhor, ele obedeceu e jogou a rede. Queridos, não precisamos entender por que é que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, ou por que Deus está fazendo, ou vai fazer. Só precisamos de uma coisa: obedecer a sua palavra. E Pedro foi obediente, dizendo: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. Não era fácil na cabeça de Pedro entender: olha, eu estou cansado. Eu passei a noite inteira no mar, trabalhando, estou enfadado. Joguei rede, puxei, joguei rede, puxei, e agora voltar de novo. Não pense que isso foi fácil. Não pense que foi fácil. E eu ficava me perguntando, desde quando eu li esse texto, por que é que Pedro decidiu ir ao alto mar? Eu quero dizer uma coisa a vocês. Depois que Pedro foi ao alto mar, lançou a rede ficou estufada de peixe, a ponto tal do barco ir a pique, querer afundar, e foi obrigado a ele chamar os seus companheiros para ajudar ele. Quando Pedro volta à terra, olha para Jesus, Jesus diz: Pedro,
vem a mim que eu vou te fazer pescador de homem. E eu ficava me perguntando, mas como é que pode uma pessoa que mal tinha intimidade com Jesus, deixar sua família, deixar o seu trabalho e seguir a Jesus? Será que era por conta do convite de ser pescador de homem? Mas o tempo passou e eu comecei a descobrir muitas coisas. É que a resposta não estava, a chave desta pergunta e a resposta dela não estava no convite que Jesus fez a Pedro. Vem que eu vou te fazer pescador de homem. A resposta e a chave não está aí, queridos. A chave está em uma coisa. Pedro sabia que Jesus estava pregando para uma grande multidão. Pedro ouviu a palavra dele. E Pedro viu que nesta palavra tinha muita verdade. E é por isso que Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro passo para você entender isto é que o segredo não está no convite que Jesus fez a Pedro: vem que eu vou te fazer pescador de homem. O segredo está que quando ouvimos a palavra do Senhor, quando ela penetra em nossos corações, não conseguimos de maneira nenhuma olhar para trás, meus irmãos. Nos dobramos diante dela, nos quebrantamos diante dela, e a única forma que tem é seguir e atender o convite do Mestre. O segredo não está no convite, o segredo está no Verbo encarnado que se chama Jesus Cristo. O segredo não está no convite dele, mas em quem convidou Pedro. É tão tal, meus irmãos, que em outra ocasião do Evangelho do Senhor, em João capítulo 6, Jesus dá uma dura palavra, e muitas pessoas estavam ali seguindo, e Jesus dá um duro sermão. E ao findar o sermão, as pessoas vão saindo de uma por uma, porque não aguentaram escutar o sermão duro de Jesus. Restou os apóstolos. Jesus diz: olha, se vocês também quiserem ir, a porta está aberta, podem ir. Pedro olha para Jesus e diz: não, Senhor, o Senhor não está entendendo. Se a gente sair daqui, para quem iremos? Para quem iremos, Senhor? Olha que Pedro não diz para onde iremos, ele diz para quem. Reconhecendo o senhorio de Jesus, para quem iremos? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Meus irmãos, quem escuta deste evangelho genuíno, se rende e se aquebranta diante de Jesus, de uma maneira tal, que você não sente mais gozo, alegria de praticar as obras que você praticava no passado. Quem está em Jesus, tem vida eterna, tem paz, tem alegria. E agora o convite que Jesus está fazendo a Pedro, não só é para ser um pescador de homem, mas Jesus queria transformar este homem chamado Pedro, em um homem que seria não somente um pescador de homens, mas o discípulo, o apóstolo, aquele que levaria a mensagem do Senhor, aquele que serviria no reino de Deus. E você também, meu irmão, pode ser uma dessas pessoas que Jesus chamou para servir no seu reino. Não há maravilha, não há coisa mais bela nesse mundo do que poder servir a Jesus. Está inserido na igreja do Senhor,
louvar o nome do Senhor. Porque, meu irmão, é nesse momento que, quando vier as tribulações, as perseguições, a escassez, a angústia, talvez a fome, a nudez, talvez a profundidade, quando vier a desolação na sua vida, você vai poder dizer uma coisa ao seu Deus: que nada disso pode te separar mais do amor que está em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém pode separar você do amor que está em Cristo Jesus. Pedro estava firme. Pedro estava firmado. Obrigado, Gabriel. Há muitas pessoas que estão passando por problemas, eu sei disso. Eu sei que os problemas vieram e nem mandaram telegrama, nem tocaram a campainha e nem mandaram aviso prévio. Eles vieram. Você nem queria que eles chegassem, mas eles chegaram. A grande questão não é se o problema chegou ou se o problema vai chegar. A grande questão é como eu vou lidar com os meus problemas. Pedro estava bem cabisbaixo, sem nada nas redes. Mas foi naquele dia, logo cedo, que Jesus foi ao seu encontro. E foi naquele dia que Pedro reconheceu, depois de uma pesca maravilhosa, que Jesus não só era um homem comum, a ponto tal dele, no último versículo que lemos, no versículo 8, dizer: aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um miserável pecador. Este é o sentimento que sentimos quando estamos diante de Deus. Sentimento de pecador, de pessoa miserável que peca. Porque quando estamos quebrantados diante da presença de Deus, a única coisa que nos resta é chorar, dobrar o nosso joelho e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um miserável pecador. Aí Deus olha lá de cima, derrama a sua misericordiosa graça, olha para você quebrantado, miserável pecador, e manda você enxergar, sabe o que, queridos? Aquela cruz. E é através dela que tivemos reconciliação com Deus de novo. Ele manda você olhar para ali e dizer: eu não estou mais ali. Está vendo esse seu pecado? Eu encravei lá naquela cruz. Está vendo aquela coisa que você achava impossível? Eu encravei lá na cruz. Está vendo as acusações que o inimigo lança dia após dia na tua cara? Eu encravei lá naquela cruz. E agora, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão deleitados em Cristo Jesus. Mas eu quero findar dizendo uma coisa: ele continua convidando você, não para estar simplesmente sentado em um banco de igreja. Eu sei que tem muitos irmãos que nos ouvem nessa noite, que não puderam estar aqui nessa noite, cada um com suas razões, mas Deus não chamou vocês para estar sentado em um banco de igreja. Deus chamou vocês para fazer parte do seu exército. E se você quer fazer parte desse exército, você tem que militar nesse exército.
E você já viu algum soldado em um quartel ficar parado? Um bom soldado está militando todos os dias. Deus te chamou para ser pescadores de homem, para militar no seu exército, para arrancar almas do inferno, para glorificar o seu nome e dizer o quanto Ele é bom aqui nessa terra. Venham a mim, eu vos farei pescadores de homem. Ei, pastor, mas as circunstâncias da vida estão tão pesadas. Olha, o fardo está pesado, as coisas estão complicadas. Tá, queridos? Então lembra do outro convite que Ele te fez. Quando o fardo estiver pesado, venham a mim. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Não sou eu que prometo nada a vocês. É o próprio Jesus quem diz: está cansado, queridos? Vem a mim. Dobra teu joelho, me busca, fala comigo, e eu prometo te aliviar. Eu prometo dar uma solução para os teus problemas. Eu prometo aliviar as tuas dores. Eu prometo andar contigo. Eu prometo caminhar contigo. E você vai ser pescador de homens, de vidas. Quero que você reflita nessa noite sobre isso. Que para a gente entregar a vida a Jesus, a primeira alternativa é o ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Porque quando escutamos a palavra, ela nos quebranta. Ela nos molda. Ela nos transforma. E quando você escutar essa palavra e ela penetrar no seu coração, a primeira coisa que vai lhe dar é o desejo de seguir e servir esse Jesus. E quando você ingressar nesse exército de Jesus e estiver militando, você vai ganhar armas para se munir. Então nessa noite que vocês possam entender que a única forma que temos de nos quebrantar diante de Deus, uma das únicas formas é quando escutamos a sua palavra, é quando ouvimos um louvor, é quando reconhecemos que não há outro Deus além dele. Aquele dia era para ser um dia de frustração, foi uma pesca frustrada, mas Jesus operou um milagre naquele dia. Talvez hoje poderia ser um dia frustrado para você. Mas talvez ao chegar em casa, Deus ainda possa operar sinais e maravilhas na tua vida. E se não acontecer hoje, pastor, vai acontecer no dia que Ele quiser. Na hora que Ele quiser. No momento que Ele quiser. Porque o tempo é dele. A hora é dele. E o momento é dele. Naquele dia, Ele quis operar milagres na vida de Pedro. Talvez você que me escute nessa transmissão esteja precisando de um milagre urgente do Senhor Jesus. Talvez você que esteja aqui nessa noite esteja precisando também de um milagre urgente em determinadas áreas da sua vida. Eu não posso fazer esse milagre por você, mas eu tenho certeza que Jesus Cristo pode. E Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Mas para isso precisamos crer. Crer de todo o coração que Ele é poderoso para fazer. Que Ele é grande em nossas vidas. Que Deus nos abençoe nessa noite. Nos cubram da sua mais rica bênção.
possa nos abençoar durante a semana e os nossos dias de vida. Deus abençoe você que está nos acompanhando via transmissão no Facebook. Muito obrigado pelo seu carinho. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.